Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan, Curitiba, para todo o Paraná. E hoje a gente tem dois assuntos muito bacanas aqui. Nós vamos falar do Viva Parque Porto Belo, que é um projeto, acho que dá para chamar de revolucionário, que está acontecendo no litoral de Santa Catarina, mas que tem uma pegada curitibana. E vocês já vão saber por que e como é essa pegada curitibana. E no segundo bloco eu vou conversar com o economista Domingos Murta Ramalho, que é o novo presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, essa grande ONG que existe há mais de 35 anos e que dá suporte ao nosso grande HC. Bom, estou recebendo aqui no estúdio o arquiteto Felipe Guerra, que é da equipe do escritório Jaime Lerner, e também o Rafael Kirchner, sócio fundador da Vocan, a empresa que está por trás desse grande projeto chamado Viva Parque Porto Belo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia, Bessa. Sejam bem-vindos aqui ao Grandes por Bessa. Agradecer pelo convite, esse espaço para a gente falar um pouco sobre urbanismo verde. Urbanismo verde, pois é. Olha só, o Viva Parque Porto Belo, para quem não sabe, é um empreendimento imobiliário de grandes proporções que está surgindo lá no litoral de Santa Catarina, na cidade de Porto Belo, né? Eu já estive lá, inclusive, bem no comecinho, conheci lá todo o espaço, o projeto, mas eu sei que agora, no dia 29 de outubro, foi inaugurada a primeira fase dele. Vou começar por você, Rafael, você que é pelo Felipe Guerra, que né, você é o arquiteto. Esse projeto, o arquiteto, né, e claro, o ex-governador, ex-prefeito de Curitiba, arquiteto e urbanista Jaime Lerner, ele ainda estava vivo quando vocês começaram a pensar e desenhar esse projeto? Sim, foi o último projeto que o Jaime participou ativamente. Então, o desenho dos lagos, o macro desenho do bairro tem ainda a identidade e o traçado e a assinatura do Jaime. Inclusive, a gente tem isso documentado, né? O Jaime desenhando ainda os lagos, enfim. Então, o projeto todo tem o DNA do Jaime e a gente mantém nas outras fases que vão ser lançadas esse DNA, esses mantras do escritório. Legal. Rafael, como é que vocês chegaram ao escritório do Lerner, né? Porque, embora o projeto seja lá em Santa Catarina, e enfim, lá acredito que também tenha grandes e bons escritórios de arquitetura, e não só lá, em outros estados também, mas por que vocês escolheram, não, esse projeto nosso tem que ser o Jaime Lerner? Até é difícil falar, o Jaime sempre foi o escritório mundialmente conhecido, né? Então, você buscar referências em qualquer lugar do mundo, você vai escutar do escritório. Até eu fiz uma imersão em Copenhague, até voltei brincando de ter feito em Curitiba, que só falou do Lerner, né? Então é um escritório mundialmente famoso. E aí eu acho que até você, né, Felipe, tinha alguns amigos em comuns com o meu sócio, o André, e aí a gente aproximou para falar inicialmente nem desse projeto, no outro projeto nosso, Navegantes, que nós vamos estar começando a divulgar no ano que vem ele. E aí a gente começou a conviver, eles entraram para o nosso time, vamos falar assim, de desenvolvimento, e mudaram bastante a nossa cabeça. Então, por isso que a gente acabou fechando essa parceria, foram feitas outras fases, outros projetos, estamos com bastante coisa em desenvolvimento juntos. Né? Bom, então é um projeto, né, que tem o DNA do Lerner como arquiteto e urbanista, não é isso, Felipe? É isso aí, e é um projeto que eu gosto de falar, que tem a nova cara do urbanismo brasileiro e quiçá mundial. É um projeto jovem, de uma equipe jovem do escritório que toca esse projeto e de uma equipe jovem que executa esse projeto. Então, eu tenho certeza que esse projeto, o Viva Parque Porto Belo, é a nova cara do urbanismo nacional e mundial. É uma nova geração mostrando que, quando você tem a base ambiental como protagonista, você gera bairros mais sustentáveis e bairros melhores para as pessoas. Então, quando você cuida do verde, da macro, da microdrenagem, da fauna e da flora, você tem resultados de bairros mais verdes,
mais ecológicos e, consequentemente, as pessoas vão viver melhor lá. E essa é a proposta do Viva Parque, né? Essa Que vocês não chamam mais de bairro... Como planejado. É que é? Bairro planejado, né? Essa expressão surgiu há pouco tempo, né? Acho que o próprio Viva Parque se autodenominava assim, né? No começo. No começo a gente até usou como para definir, para as pessoas começarem a entender, mas logo a gente parou de usar um pouco esse nome, porque algumas empresas, alguns empreendedores acabam usando esse nome sem ser de verdade. Então a gente... por desenvolver e usar esse verde como protagonista, desenhar com a água, trazer a natureza para dentro, para as pessoas morarem dentro de um parque, a gente começou a se autodenominar de bairro parque. Ele tem um lago bem no meio aqui, né? Que já tá lá, inclusive. Tá lá, lago, tá né? pronto. Tá lá, as pessoas já estão curtindo. Fim de semana aí passado já deu um monte de gente. Esse fim de semana com certeza vai bombar lá. E ele é um bairro mesmo assim integrado à cidade, né? Não é aquela ideia, é um condomínio fechado, é só para quem mora lá, não, né? Não. Isso foi bem bacana, que a gente estava em conversa no escritório, e até confessar que a gente tinha esse medo de criar esse negócio aberto, com medo medo de segurança, sabe como é que estão os dias de hoje, né? Apesar da gente, lá em Santa Catarina, estar numa bolha um pouquinho diferente na questão de segurança, a gente via que os nossos clientes em pesquisas eram muito preocupados com essa questão. E isso veio bastante do Lerner e do escritório em nos falar que não bastava fazer as pessoas dormirem num lugar seguro, a gente tinha que fazer as pessoas viverem num lugar seguro. Então a gente comprou bastante essa referência e acreditou bastante nisso. E bacana que os nossos clientes também acreditaram nessa vida num lugar seguro. Porque se você parar para imaginar, se morar num condomínio fechado, tudo bem, você está num lugar seguro ali no condomínio fechado, mas é impossível você viver dentro de um condomínio. Ou seja, você tem que sair para trabalhar, você tem que sair para estudar, para ir no mercado, enfim, você não vive ali dentro. Então, o que o Viva Parque trouxe? A gente traz muita segurança privada, tá? Ele é tecnicamente falando, em loteamento de acesso controlado, então a gente tem uma certa força mas ele não tem segurança. Barreiras físicas, por exemplo, muros e... não tem nenhum tipo de muro. Grades, portões. Nenhum tipo de grade, nenhum tipo de portão. Inclusive nas casas não pode construir muro na frente. Mas a gente tem os bullards na entrada e saída, que são aqueles pistões, sabe? Que saem do chão, que você vê bastante em filme. Então a gente tem nas entradas e saídas, a gente tem os bullards. Se a segurança tiver algum problema, a gente pode fechar. A gente fecha o bairro inteiro em 3 segundos. Então é algo... para algo mais grave que aconteça, então a gente consegue fechar. Se houver uma suspeita, por exemplo... enfim, um carro roubado, alguma coisa do tipo, né? A gente investiu muito dinheiro em tecnologia de câmera, de imagem, reconhecimento facial, leitura de placa, e na inteligência e processamento desses dados, né? Porque nada adianta se ter essas imagens lá e não ter uma inteligência para cuidar disso. E a gente tem uma parceria legal com a Polícia Militar, Civil, onde a gente fornece isso para eles, e já aconteceu algumas vezes já, tá? De passar um carro roubado, um carro com algum problema, inclusive um funcionário, um prestador de serviço que estava com mandado de busca, apareceu numa câmera nossa lá e a polícia veio e apreendeu a pessoa, apreendeu o carro. Então, o sistema tá lá funcionando já faz um tempo, por curiosidade. Provavelmente quando você foi lá, você já tá registrado lá já, tá? Espero que sem nenhum antecedente negativo. Então a gente investe bastante nisso para dar segurança pro morador e pro visitante, porque o nosso público lá que tá indo, até o Felipe que esteve lá no domingo passado, né, Felipe? A cidade está indo lá visitar, porque ainda não temos habitantes, apesar de estar pronto, entregue, mas o entorno está indo lá e está indo criança, está indo família, está indo cachorro, e você vê as famílias soltando as crianças para brincar. Você vê as crianças, eu até cheguei fim de tarde, olhei assim, aquelas crianças sujas de brincar na grama, e eu fiquei pensando assim, cara, quanto tempo que eu não via isso lá na nossa região, porque, cara, ela tem praia, tem tudo, mas não tem um parque, né? Então até o meu filho estava todo sujo lá, que jogou bola, enfim. Eu olhei assim, cara, pelo menos esse não vai ser piada de prédio, né? A gente fala assim, piada de prédio. Por quê? E vai conviver com os amiguinhos ali. E essa convivência é muito saudável, né? Então o meio que as pessoas se criam, dá pra ver que são pessoas do bem, porque o conceito do empreendimento atrai isso, né? Então... Felipe, como é que vocês... qual foi, ou quais foram os desafios, né, da equipe lá do escritório Jaime Lerner para pensar esse lugar, esse bairro
né? Já que ele é um bairro... vocês não chamam mais de bairro planejado, mas ele não deixa de ser planejado, né? A gente chama de bairro planejado também, né? Também. Porque é um bairro planejado. Claro. Né? Ele não é um condomínio fechado, ele não é um condomínio apenas, ele é um bairro que tem um planejamento. Então, por isso ele é um bairro planejado. Porém, como diz como o Rafa já disse, assim como outros termos, novo urbanismo, smart city, são termos que já foram sendo gastos e alguns outros empreendimentos acabaram manchando o nome com entregas ruins. Mas é um bairro planejado e o maior desafio de empreendimentos como esse em Santa Catarina é resolver a questão da macro e micro drenagem. Né? A gente está numa região litorânea, a gente tem o lençol freático muito aflorado, a gente tem uma questão ainda do movimento das marés, então assim, encontrar a cota de segurança para garantir que esse empreendimento não tenha algum problema de alagamento no futuro é fundamental. Então a gente começa da base ambiental, o estudo das bacias, entende como a água funciona no terreno antes de começar a primeira linha a ser desenhada. É diferente de construir, por exemplo, no asfalto aqui na cidade, né? Sim. Longe do mar, né? Exatamente. E daí, o porquê do lago? O lago não é apenas um elemento estético, é um paisagismo funcional. O lago existe ali porque ele é uma captação de água, de chuva, que é o mesmo sistema criado em Curitiba. Né? Os parques de Curitiba foram criados para a questão da macrodrenagem e a estratégia, a técnica urbanística utilizada no Viva Parque é exatamente a mesma em Curitiba. E a gente está vendo agora que funcionam muito bem com essa chuvarada aí toda, né? E lá funcionou também. Então essa grande fase, esses meses praticamente de chuva que tivemos lá, a gente teve um sucesso total na parte de drenagem por causa da água. E é mais importante do que resolver a questão da drenagem do próprio bairro, é você ser gentil com o entorno. Então, tem uma gentileza urbana, a gente também recolhe, segura essa água e só devolve para o entorno depois que essa água, depois que as chuvas passam. Então, tem uma gentileza urbana também no raciocínio do desenho urbano. Rafael, quantas pessoas vão, quando ele estiver 100% concluído, vão morar lá no Viva Parque? A gente tem várias etapas lá ainda, né? No total vai ser mais ou menos umas 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. E claro, ele já está sendo comercializado, né? Os terrenos já estão... A gente está com os terrenos 100% vendidos 100%. Já desde 2020. Quantos terrenos são? Nessa primeira etapa foram 260. 260 nesta primeira etapa. Isso, a gente já lançou, a gente entregou agora, né? Dia 29. Isso, e na segunda etapa, que a gente lançou em julho do ano passado, também 100% vendidas, já a gente lançou em julho, de 2022, é isso aí mesmo. 100% vendido já. A gente tem uma expansão saindo aí para ano que vem. Tá no forno aí as agora. Casas já estão sendo levantadas? Cara, a gente usou uma estratégia muito bacana, porque a gente tem um desafio muito grande como urbanismo, porque a gente termina a obra de infraestrutura e normalmente você olha assim, só estrada, você não vê nada, né? Então a gente fez um investimento bacana e trouxe algumas construtoras para dentro do empreendimento, justamente para construir algumas casas antes. Sim. Então o bairro foi entregue agora no dia 29. Porém, a gente já tem 50 casas em obra lá, em fase de acabamento. Tem uma foto aqui que eu vou mostrar aqui para quem está nos vendo pelo YouTube, né? Que isso aqui é quando ele estiver 100% pronto, é isso? Aí ele tá. Essa foto aí é só do parque e tá pegando as incorporações no entorno do parque aí, né? O que tem é só o lago aqui, né? Tem o lago, toda essa área verde, esse aqui tá em obra, que você tá com o dedo aqui, e o outro lado O que vai ser aqui nesse prédio? Esse é o vértice, eles são 285 apartamentos e 90 escritórios, e o térreo 100% comercial. Tem uns prédios do lado aqui também, né? Isso, esses são residenciais. Ok. E eles têm uma altura máxima, Felipe? A gente tem uma variação, a gente tem uma diversidade na questão da altura dos prédios por uma questão de construção de paisagem. Em média, a gente tem 12 pavimentos e tem alguns edifícios que tem mais. Mas não são prédios verticais tradicionais, não, né? Eles têm uma... Eles têm um escalonamento também. A arquitetura também traz essa questão ambiental para dentro do projeto. Então não é só um urbanismo verde. Esse urbanismo ele escorrega e sobe para a arquitetura também. Então é tudo integrado. Certo. Bom, eu falei aqui no início, né, que tem uma pegada curitibana, claro que é o fato de ser, né, planejado aqui, desenhado, concebido pelo escritório Jaime Lerner,
Mas lá também vocês terão algumas operações aqui de Curitiba, né? Por exemplo, o colégio... O Bom Jesus. Bom Jesus, né? É verdade. Tá lá, tá em obra já, bem avançada, inclusive. A primeiro ano letivo é em 2025 já. Já? A gente entrega para eles agora na metade do ano que vem o colégio pronto, eles têm um tempo de preparação e legislação de MEC, etc. Sim. E em 2025 começa o primeiro ano letivo. Teremos os primeiros alunos no Viva Park. É mesmo? Então, daqui 1 ano e pouco. Né? Alguns meses. Ele é um projeto, até nós estávamos conversando antes de começar, ele é um projeto, apesar de longo, entre aspas, faz 3 anos que a gente está aí no mercado com ele, mas ele é um projeto que aconteceu muito rápido. A gente faz uma força muito grande para acelerar ele. Inclusive, vou dar um exemplo, a gente tem prédio lá que está na 14ª laje. Já, e a gente entregou o bairro agora. Então, acha algum desenvolvimento urbano no Brasil que tenha um prédio de 14 andares pronto junto com o urbanismo já. Isso é um diferencial muito grande, porque a gente acelera, e quanto mais a gente acelera, obviamente, mais os nossos clientes ganham dinheiro, mais cresce, mais rápido as pessoas se mudam para lá, mais rápido o comércio começa a funcionar. A gente sabe, né, que o litoral de Santa Catarina é uma extensão do nosso litoral aqui do Paraná, né? Em que pese o nosso litoral aqui também, claro, não tem assim toda a exuberância que tem o litoral de Santa Catarina, e mesmo em extensão e tudo mais, mas é um litoral que também está recebendo investimentos aqui do governo do estado, a praia ali de Matinhos ou Caiobá, né, foi alargada e tudo mais. Mas enfim, o que eu quero perguntar é o seguinte: a gente sabe que muitos curitibanos e paranaenses também investem em Santa Catarina, Balneário Camboriú, né, que já está meio saturada, né, em termos sei lá, né, de áreas para novas edificações e tudo mais. Mas assim, Porto Belo, esse projeto, né, do Viva Park, das pessoas que já adquiriram esses terrenos, qual é a porcentagem de curitibanos ou de paranaenses? Cara, é bem alta, tá? Eu não vou saber o número exato, mas a gente tem muito cliente aqui de Curitiba, até pela identificação com os traçados urbanos e por já ter vivido essa valorização. É legal de ver assim, que o trabalho que o Lerner fez aqui em Curitiba, ele é muito valorizado pelo curitibano e é o primeiro cliente, o cliente mais fácil de entender o que vai ser o Viva Park e o que está sendo o Viva Park. Então ele dá muito valor para esse planejamento urbano, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente e o diferencial que isso vai gerar. Que é diferente, por exemplo, de um cliente lá de Itapema, em Balneário, que não vive num lugar planejado que nem em Curitiba. Então, eu acredito que é por isso, e a gente tem muito cliente que não se mudava de Curitiba pela qualidade urbana de Curitiba e comprou o imóvel, eles vão se mudar para o Viva Park. Eu falo alguns, inclusive, até eu estava conversando com um parque essa semana e falei assim, não vejo a hora de mudar para cá, porque Curitiba é uma cidade grande e tudo mais, ele quer ter a mesma pegada numa cidade menor, que é Porto Belo, e o cara é apaixonado por praia, e lá a gente está na melhor localização para praia, apesar de não estar de frente para ela, mas a gente está na esquina, né? Então, ali em 15 minutos de carro, você está nas principais praias do estado. Então, a localização é muito privilegiada. E Porto Belo hoje é considerado ali um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né? É um dos que mais valorizam. Mais valorizam. Porto Belo é uma cidade fantástica, apesar de ela ter ficado para trás alguns anos ali, o pessoal tratava ela como uma passagem para Bombinhas. E Porto Belo é uma cidade que está crescendo muito. Quantos habitantes tem lá? 27, se não me engano. Pois só o Viva Park vai ter 30 mil. Então é uma cidade dentro da cidade. E Porto Belo tem a oportunidade de crescer organizado, entendeu? Então a gente está botando lá até vou usar uma acupuntura urbana, o Viva Park, e a gente... Que era uma expressão que o Lerner gostava de usar, né? Criada por ele, essa expressão. Tem um livro, inclusive, né? Tem. Acupuntura urbana. E dá para ver isso na prática já, tá? Em Porto Belo. Porque se você olhar hoje uma imagem aérea do bairro de Porto Belo mesmo, você vai ver que os prédios mais antigos estão de frente para o mar, e você vê um crescimento nítido em direção ao Viva Park, que é um crescimento urbano organizado. Em direção à Serra do Mar ali, né? Isso. Então você vê ele crescendo para trás. Quando você olha para Itapema não está crescendo para trás. Porque é um efeito demonstração, né? Acho que o Viva Park acabou gerando
um efeito, ele demonstra como é um bom jeito de fazer urbanismo e o mercado entende que é o caminho que deve ser seguido. Felipe, esse é o primeiro projeto desse tipo que o escritório Jaime Lerner faz? Não, o escritório já tem 20 anos, né, de história. Logo após que o Jaime deixa a segunda gestão do governo, ele reabre o escritório, porque o Jaime nunca deixou de ter o escritório. Quando ele estava no poder, ele fechava, e quando ele saía, ele reabria o escritório. Então o escritório foi reaberto há 20 anos. E a gente tem... E mesmo no poder, ele não deixava de ser urbanista, né? Exatamente. Ele é um técnico. Pensando as cidades, exatamente, né? É um cara apaixonado pelas cidades, né? O Jaime sempre foi um apaixonado por cidades. E por isso que ele sempre... E o escritório tem esse DNA de criar cidades. Então, mesmo quando a gente entrega um bairro, a gente entrega um pedaço de cidade. Não é só um espaço com lotes. Nunca é só um lotes, né? Então, a gente tem densidade, diversidade. É um empreendimento aberto, conectado, mobilidade, enfim... os nossos mantras lá, porque são pequenas cidades construídas para serem completas, né? Você consegue em 15 minutos, por exemplo, no Viva Parque, na primeira etapa que foi lançada, em 15 minutos você tem acesso à educação, à saúde, a comércio, vida, lazer. Então, 15 minutos a pé você consegue chegar em qualquer ponto ou qualquer tipo de uso, e isso garantiu para o empreendimento o primeiro Celulite Platinum do mundo para esse empreendimento. Então, um bairro que tem maior nota, né, no mundo, por causa dessas questões, e uma delas é essa questão da caminhabilidade. E a diferença é que, como nasce planejado, o caminho, esses 15 minutos de caminhada é um caminho planejado com sombra, um caminho legal, não é um seguro. Então não é só que está perto, mas é um lugar que te convida para fazer as coisas ou a pé, ou de bicicleta, enfim, de patinete, e dá um valor para essa micromobilidade que a gente fala, né? Olha, vamos... Eu vou fazer uma analogia aqui. Se eu falar bobagem aqui, vocês podem me corrigir. Seria mais ou menos como se as pessoas, alguns curitibanos, pudessem morar dentro do Parque Barigui, né? O melhor de Curitiba no litoral de Santa Catarina. Gostei. Olha, ficou boa essa propaganda. Gostei. Até tem gente que mora dentro do Parque Barigui, né? Tem aquelas casas no entorno. Mas eu digo assim, se alguém pudesse estar ali dentro, literalmente, né? Naquela área ali que tem o lago, tem a mata, tem as coisas, né? O cara acordar de manhã e falar, bom, eu vou fazer uma caminhada. Sai ali, já tá ali, né? Eu vou... E ter ali dentro escola, ter supermercado, enfim, ter coisas, né? Que ele precisa pro dia a dia. O Viva Parque vai trazer uma coisa que é muito, muito simples e ao mesmo tempo muito complexa, que é as crianças poderem voltar e ir a pé para a escola. Hoje, lá na nossa região, apesar de cidades pequenas, as escolas serem perto das cidades, onde meu filho estuda, daria para ele, hoje não, porque ele tem 3 anos ainda, mas daria para ele ir a pé tranquilamente. Mas não dá por quê? Não só por causa da insegurança, mas no caminho você não encontra calçada, no caminho você vê os caras dirigindo igual uns doidos, não respeitando. Então, tudo isso o Viva Parque traz um conceito urbanístico, mas a gente foi muito além do urbanístico. O problema não é a gente, são os outros, né? Exatamente. Mas a gente saiu não só de planejar onde são as coisas e olhar, o escritório tem muito mérito disso, olhar como as pessoas chegam daqui a aqui, qual o caminho que elas fazem, qual que é o caminho que as crianças vão fazer para chegar na escola. Então, esse movimento do bairro ser planejado e a gente executar de maneira planejada, que também a Vocan se preocupa muito com isso, porque tem um terreno lá que foi pensado para ser escola. Se a Vocan vendesse para uma outra pessoa, sei lá, para o João da esquina, ele podia botar lá uma outra coisa que não fosse escola, e esse conceito se perderia, o caminho das crianças se perderia. Esse conceito que você está falando é esse aqui, né? O walkability. O walkability, É algo muito importante que as pessoas só percebem que não tem a hora que perdem, né? Sim. Porque você vê, eu acho bacana citar, porque você olha essa migração que teve de pessoas indo para condomínio fechado na pandemia, e a migração inversa agora das pessoas voltando para a cidade. Porque, a maioria dos condomínios são muito distantes e você não tem estrutura nenhuma. Então, fica um trabalho levar filho para a escola, fazer mercado. Quer ver a alegria? Você chega em casa e esquece de comprar pão. Eu estou falando isso porque alguns amigos meus relataram. Os mercados já estão indo aos condomínios, né? Tá surgindo essa coisa. Sim, as conveniências dentro. Pequenas lojas dentro dos condomínios e tal. É que os condomínios têm o carro como protagonista. Você precisa do carro para viver. Sim. E os nossos bairros, como o Viva Parque Porto Belo... Não estamos aqui absolutamente falando mal dos condomínios. Não, com certeza não. Existe mercado para tudo. Os condomínios já existem há muitos anos, né? Sim, conceito já consolidado, porém, né? De moradia. Né? Porém, a gente entende que um bairro planejado é mais cidade.
É mais humano. Eu acho que o bairro planejado talvez seja até uma evolução dos condomínios, né? Em certa medida, De né? certa forma. Eu acho que não chega a competir porque são entregas diferentes. Sim. Uhum. Mas eu acho que na medida que a gente começa a entender que o bairro planejado ele entrega a questão da segurança, ele te oferece segurança, te garante isso, então realmente ele começa a competir, porque ele te oferece muito mais, né? Eu acho que Certo. o bairro planejado, para entender bem, ele é uma coisa mais humana. Por que eu falo isso? Porque a gente, seres humanos, fomos feitos para viver em comunidade. Grande parte do nosso destaque na natureza, vamos chamar assim, é porque a gente sabe viver em comunidade. A gente gosta e precisa viver em comunidade. O que o bairro planejado entrega é isso. Então, por exemplo, como a gente planeja a fundo, eu vou dar um exemplo, as academias dos condomínios, eles nos prédios do bairro têm de maneira mais enxuta, vamos chamar assim, porque a gente quer que as pessoas vão na academia do bairro para se conhecer. A gente tem várias praças com características diferentes, posicionadas estrategicamente, para que as pessoas vão lá, tenham o seu dia a dia e se conheçam, porque a gente quer talvez não resgatar, mas relembrar essa vida em comunidade, que as pessoas acabam perdendo morando em condomínio. Tá? Mas você falou bastante das crianças, né? Mas a gente pensou o bairro para todas as idades. Sim. Isso é fundamental. Então, a gente imagina que todas as idades convivendo gera um ambiente mais saudável. Então, também o espaço também é pensado, por exemplo, para a terceira idade. Então, a gente tem entrega na parte de equipamentos públicos e urbanos, a questão da acessibilidade das calçadas, então travessias em nível. Então, assim, é um bairro plano, né, em sua maioria, então ele é perfeito também para a terceira idade morar com muita saúde. Isso eu percebi, ele é plano, né? Não tem um declive, uma ladeira, nada, né? Inclusive nas próprias calçadas a gente eleva nível para ficar mais fácil da terceira idade andar, cadeirantes, a gente carrinho de bebê. Carrinho de bebê. Maravilha. Olha só, infelizmente o nosso tempo já terminou aqui e a gente teria muito mais coisas para falar, para explorar aqui sobre o Viva Parque, mas acredito que as principais informações a gente conseguiu passar aqui para o nosso público, né, para quem está nos ouvindo aqui em Curitiba e também em todo o Paraná, aqui através da Jovem Pan. Quero agradecer aqui ao arquiteto Felipe Guerra, do escritório Jaime Lerner, né? O nome lá é Escritório Jaime Lerner, Arquitetura? Jaime Lerner Arquitetos Associados. Jaime Lerner Arquitetos Associados. E também ao Rafael Kirchner, que é o sócio fundador da Vocan, que está por trás desse grande projeto aí, o Viva Parque Porto Belo. Quero agradecer mais uma vez aqui por vocês estarem aqui com a gente hoje. Parabéns pelo projeto, né? Eu acho que vai ser assim uma mudança de paradigma, né, lá na região, na cidade de Porto Belo. Com certeza, com né? certeza. E como você disse, né, muitos curitibanos, né, são os novos moradores lá, os futuros moradores. Com certeza. Muito obrigado. E por ser aberto, fica o convite. Né? Então, como assim, é um bairro aberto, as pessoas podem ir lá visitar. Claro, com certeza. Assim não como só vocês vão visitar, passear no Barigui, dá para passear no Viva Parque também. Tá certo. Não é só para visitar, é para curtir, é para aproveitar o bairro. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. A gente faz um rápido intervalo aqui no Grandes por Bessa, neste sábado, 11 de novembro. E no próximo bloco eu vou receber o economista Domingos Murta, que é o novo presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. A gente volta já já. Você está assistindo Grandes por Bessa.
Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta com Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba e também para todo o Paraná neste sábado 11 de novembro. E agora eu tenho o prazer de receber aqui o novo presidente da Associação dos Amigos do HC ou do Hospital de Clínicas, o economista Domingos Murta. Bom dia, Murta, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui junto com a gente hoje. Bom dia, Bessa, bom dia seus ouvintes, tudo bom? Olha só, o economista Domingos Murta foi empossado como novo presidente da Associação dos Amigos do HC em cerimônia realizada na última segunda-feira, dia 6, no setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, diante de uma mesa composta por 3 ex-governadores, do prefeito em exercício Eduardo Pimentel e de um auditório lotado. E em seu discurso de posse, Murta prometeu desempenhar um mandato colaborativo ao lado de conselheiros altruístas que dedicam seu valoroso tempo a uma causa nobre. Olha só, a Associação dos Amigos do HC, para quem eventualmente não sabe, é uma ONG, né? Acho que podemos chamar de ONG, né? Que está aí há mais de 35 anos, 37 para ser mais exato, fazendo um trabalho extraordinário de suporte às muitas, inúmeras demandas do Hospital de Clínicas. É uma entidade que reúne pessoas de todos os espectros políticos, ideológicos, talvez, né, Murta? Sim. E você acabou de ser eleito e já começou, né? Hoje é seu primeiro dia lá, né? Primeiro dia. Quer dizer, hoje não. Na verdade, você tomou posse na segunda e na terça já tomando decisões. Já sentou na mesa de presidente. Tomando decisões. Então, olha só, esse mandato seu é um mandato um pouco atípico, né? Porque você pegou ele houve uma nova eleição, que eu sei, né? A diretoria anterior renunciou por questões internas lá, você foi o ungido para assumir, né? Esse desafio, que é um grande desafio, né? A Associação dos Amigos do HC. Não é uma coisa só para aparecer na mídia, não, né? Veja, Beta, a Associação dos Amigos do HC, ela tem um legado, as pessoas que por lá passaram, podemos citar 2, 3 assim, de renomes, que é o caso do Euclides Calco, saudoso Euclides Calco, o Pedro de Paula Filho, o Borges da Silveira, o Fernando Fontana, eles deixaram um legado. O Fernando Miranda também. Fernando Miranda, que acaba de falecer, sim, né? Sim. Essas pessoas e tantas outras deixaram um legado na Associação dos Amigos do HC que faz com que o presidente que aqui está assumindo tenha um compromisso enorme de fazer com que todo o trabalho que foi feito não sofra nenhuma solução de continuidade. Nós estaremos prontos para doar aquilo que é de importante para o Hospital das Clínicas nesse novo período, que é um clima novo que nós vamos implantar na associação, com a espera de bons resultados. Bons resultados para a Associação dos Amigos do HC representa prestar serviço, dar suporte para o nosso hospital, para que os nossos programas, tipo do programa Ser de Vida, do Dedica, que a gente pode falar lá na frente, que eles tenham condições de atingir os objetivos para os quais foram implantados. Você falou aí de alguns ex-presidentes que passaram por lá, Euclides Calco, Fernando Miranda, Fernando Fontana e o Pedro de Paula Filho, né? Que infelizmente faleceu, não lembro se foi esse ano ou no ano passado. Esse ano ainda, né? Esse ano. Exatamente. E o Pedro de Paula Filho foi um presidente dos mais ativos, sim, né? Atuantes, né? Com uma dedicação muito grande aos amigos do HC, prestando toda a sua experiência como empresário da área financeira que era e tudo mais. Infelizmente, por uma fatalidade, né, ele veio a falecer, mas era o último mandato dele lá, Era né? o último mandato. E ele já estava como presidente do Conselho Superior. Isso. Exatamente. E foi assim uma das gestões, inclusive na gestão dele foi entregue agora aquele prédio belíssimo lá que é o centro de... O Ser de Vida. O Ser de Vida, que é o centro de convivência para a terceira idade, né? Para a terceira idade, para 60 a mais. Ali na rua...
Na rua Agostinho de Leão Júnior. Agostinho de Leão. Junto à sede, né, dos amigos. Do HC, que é um prédio belíssimo lá, 4, 5 andares, mais ou menos. Que nós devemos, inclusive, esse prédio ao Pedro. Não fosse o Pedro de Paula, nós não teríamos o prédio. Foi o ideário dele. Foi, né? Foi a grande obra dele lá. Exatamente. Aliás, eu soube que também agora ele foi homenageado ontem lá, vai dar nome ao refeitório do HC? Para nossa surpresa agradável, foi noticiado ontem, por ocasião da posse, a Claudete lá do Hospital das Clínicas anunciou que o refeitório que está sendo... Vou pedir para você não bater na mesa. Ser reformado. Para o auditório que está sendo reformado pela associação, esse auditório vai ter o nome do Pedro. Olha só que bacana, uma homenagem mais que merecida, né? Porque o Pedro, realmente, como a gente falou aqui, fez um trabalho, né, uma dedicação muito grande lá aos amigos do HC. Ô Murta, antes da gente falar aqui dos seus projetos, seus planos, que eu sei que são muitos, né? Mas, inclusive está aqui nas minhas mãos, olha, esse livro aqui, 35 anos, né? 35 anos de amizade pela vida. Esse livro foi lançado em 2021, quando os amigos do HC completaram 35 anos, aqui o prédio, né, do HC na capa, e a convite do Pedro de Paula Filho, eu tive a honra e a satisfação de assinar o prefácio desse livro. Mas eu não estou mostrando isso aqui por causa disso não, mas está aqui o prefácio, né, que eu escrevi, em que eu falo aqui, né, que isso foi uma ideia que surgiu, né, na época, 35 anos atrás, e acho que é um caso único no Brasil, né, de uma sociedade mobilizada em torno de uma causa e de uma causa da saúde, né? Olha, Bessa, eu não conheço, eu sou uma pessoa vivida, até pela minha idade, muito vivida, já trabalhei inclusive em outros estados, já trabalhei em Santa Catarina, trabalhei no Rio de Janeiro. Você foi presidente do BESC, né? Fui presidente do Banco de Santa Catarina. Você estava falando aqui há pouco. Como interventor, né? Como interventor, nós estivemos lá como interventores, o Banco Central teve como interventor lá em Santa Catarina. Eu não conheço, por onde eu passei, nenhuma entidade que desenvolve um trabalho tão belo, um trabalho tão voltado para o lado social como a Associação dos Amigos do HC, porque ela pega justamente onde a sociedade mais sofre, que são as pessoas mais humildes, aquelas pessoas mais necessitadas e que muitas das vezes... O HC é 100% SUS, né? Exatamente, que muitas das vezes não tem como ter suporte financeiro para poder cuidar de uma doença. É gente que não tem plano de saúde, né? Exatamente, ninguém prevê que vai adoecer. E aí você imagina quando um pobre, quando um necessitado, quando alguém que não tem condições de bancar, se vê, por exemplo, com uma Covid, que vê com uma doença, com um câncer, essas pessoas têm que recorrer a um hospital igual ao Hospital de Clínicas. E esse hospital precisa estar preparado para receber esse tipo de paciente. Exatamente. E graças aos amigos do HC, a esse trabalho belíssimo feito nesses 37 anos, o HC hoje é um hospital, acho que dá para chamar quase que de ponta, né? De ponta. Veja só, a Associação dos Amigos do HC, ela já fez a nível de doação para o Hospital das Clínicas cerca de 66 milhões de reais. Com 66 milhões de reais, o Hospital de Clínicas pôde fazer várias reformas, que é o caso agora da cozinha, do refeitório, de outras unidades que tem lá de atendimento, compra de equipamentos. Eu vou dizer para você o seguinte, por ocasião da Covid, vamos dar um pequeno exemplo de como foi importante a associação para o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas não tinha o número de respiradores suficientes para atender aquela quantidade imensa de pacientes que deram entrada lá por ocasião da pandemia. E recorreu à nossa associação, e ela prontamente, através das campanhas que nós fazemos, e inclusive através dos recursos oriundos da Mega Mania, que é uma parceira, é a maior parceira da associação hoje, nós tivemos a oportunidade de suprir o hospital com respiradores suficientes para atender os casos necessários. Hoje nós podemos dizer com total e absoluta segurança de que a Associação dos Amigos da HC salvou inúmeras vidas. Inúmeras vidas foram salvas em função dessa ação
de urgência, de instantânea na compra de respiradores para atender o Hospital das Clínicas naquele momento de angústia porque passou toda a população brasileira. Porque o HC, ele é uma personalidade jurídica, como é que se chama? Como é o CIP, né? Ele é uma entidade que faz parte do Ministério da Educação, da Saúde, né? Ele é ou da Educação, porque ele é hospital-escola, né? Também ele é vinculado ao Ministério. Mas o que eu quero dizer é que ele tem limitações, por exemplo, se precisar fazer uma aquisição, né? Limitações de licitações, né? Ele tem que fazer uma licitação. Imagina você se o Hospital das Clínicas tivesse, o Hospital de Clínicas, né? Se tivesse que fazer uma licitação para comprar respiradores para atender os Covid. Quantas pessoas teriam morrido até chegar esses respiradores, que foram comprados instantaneamente pelo Pedro, na época do Pedro ainda. Organização Social OSC? O CIP, né? É o CIP. Bom, enfim. É uma organização. O Murta, eu estou vendo aqui, né, na sua ficha aqui, que você conheceu os amigos do HC por intermédio da então primeira-dama do Paraná, Fanny Lerner, né? Também de saudosa memória. Há pouco no primeiro bloco aqui a gente estava falando do Jaime Lerner, lá, que desenhou o projeto do Viva Parque lá em Porto Belo, quando você era presidente do extinto Banestado, né? Que você também foi presidente do Banestado. Aí você diz aqui: a Fanny me ligou e chamou para contribuir. Falou que o HC precisava de gás e esparadrapo. Não era exatamente a minha especialidade como diretor de um banco, mas eu não me furtei a ajudar. Foi isso mesmo? Foi uma passagem bastante interessante essa. Eu, na qualidade de presidente do Banco do Estado do Paraná, certa noite, estava em casa, numa noite fria do inverno, Curitiba, eram por volta das 10 da noite, eu recebo um telefonema e era a nossa saudosa secretária Fanny Lerner, esposa do então governador Jaime Lerner. E ele era secretária da criança, família? Da criança, na época, do presidente da Provopar, inclusive. E aí ela me disse assim: Murta, eu preciso de um favor teu. Eu disse: qual é, a secretária? Ela disse assim: eu preciso que você ajude a Associação dos Amigos do HC, porque ela atende hospital de clínicas e lá no hospital de clínicas está faltando esparadrapo, gás, remédio, aspirina, enfim. Ela fez essas colocações e eu respondi para ela. Coisas absolutamente básicas. Básica, né? Eu disse para ela assim: minha cara secretária, eu sou presidente do Banco do Estado do Paraná, eu lido com empréstimos bancários, eu não tenho como fazer um empréstimo para o Hospital das Clínicas para atender essas questões. Mas no dia seguinte, eu, incontinente, chamei o meu pessoal de marketing e disse a eles que eles tinham a missão de encontrar uma forma legal, que dentro das normas do banco, para a gente poder atender o pedido da Fanny. E foi assim, Bessa, que nós, no Banestado, naquela época, dentro da legalidade, usando verbas de publicidade que, inclusive, deram condições a que o próprio banco se divulgasse através desse trabalho. O banco também ganhou em função disso. Claro. Nós atendemos o Hospital das Clínicas no período em que o Fernando Miranda foi presidente. Nós atendemos em todo o meu período, nós atendemos o Hospital das Clínicas com as contribuições, com as doações permitidas. Portanto, você tem já uma longa ligação aí com os amigos do HC, né? Desde essa época eu venho volta e meia aparecendo e Você foi presidente do Banestado em que ano? 95 até 97. A tua carreira foi toda no setor financeiro, né? Toda Você foi diretor do Banco Central aqui no Paraná? Eu fui delegado do Banco Central do Paraná para os estados do Paraná e Santa Catarina, nos idos de 1990. Depois eu fui para o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Todos esses mandatos, presidente da Paraná Investimentos, todos esses cargos eu exerci no governo do saudoso e competente e muito bem lembrado governador Jaime Lerner, por quem eu tenho uma gratidão enorme. Olha só, que coincidência boa, né? Mais uma vez, porque a gente estava falando dele aqui no primeiro bloco, né? Com o Felipe Guerra e o Rafael Kirchner, né? Que são... O Rafael é o sócio proprietário lá da Vocan e o Felipe é o arquiteto do escritório Jaime Lerner. Murta, além de você, né? Também tomaram posse junto com você a empresária Denise Remor, sua vice-presidente. Sim, uma empresária. Uma grande empresária, exatamente. A Denise Remor.
Silvia Davi Locatelli como vice-presidente de governança e compliance. Outra excelente profissional, trabalha na Copel, né? Ok. O advogado Rui Ferraz Paciorni, que é como vice-presidente financeiro e de investimentos. O Rui Bessa, não precisa dizer nada, mais nada. Ele é filho da Maria Elisa Paciorni. Então, que também foi presidente, né? Que foi presidente. Então, o Rui é uma pessoa também dinâmica, muito competente e que foi muito bem escolhido. Exatamente. E completando aqui a diretoria, outro Rui, né? Rui Gerson Brandt, como vice-presidente financeiro e de investimentos suplente, certo? Exatamente. O Rui Brandt também é outra pessoa que eu conheço há muito tempo. O Rui, ele foi diretor do BADEP, foi nessa época que eu conheci o Rui, e eu tenho por ele uma admiração muito grande. Por onde o Rui passou, ele se deu muito bem. Ele hoje é um empresário no ramo, na área de papel, né, de celulose, e nós temos certeza de que o Rui vai levar essa experiência, principalmente na área financeira, vai dar uma contribuição enorme à nossa associação. Maravilha. E olha só, e o ex-reitor da Universidade Federal do Paraná aqui, o professor Isaac Iaque, o sobrinho, que foi quem te convidou, né? Você falou, né? Que te deu, fez esse convite assim, aceita ou não aceita? É o culpado. Eu digo que o Isaac, eu sempre brinco com o Isaac, o Abage e o Flávio e o Walter, vocês são os culpados de eu estar aqui. Ainda bem que eles foram os culpados, né? Mas vem cá, e a sua diretoria, então, essa nova diretoria que foi eleita agora, né? Que o mandato vai até 31 de dezembro de 2025, né? Tá sentado ali atrás da gente, né? Vocês estão vendo ali atrás do Murta, né? Tá sentado ali o Edélcio Giacomazzi, que vai continuar como superintendente. Vai continuar como superintendente. É o seu ministro da Fazenda? É o CEO. CEO, chefe da Casa Civil, alguma coisa assim, né? E a Catiúcia, que é a Catiúcia é a nossa de marketing, né? Gerente de marketing, né? Faz lembrar, Bessa, uma passagem do Aristóteles Onassi, né? O Aristóteles Onassi, quando ele foi perguntado o que ele faria se ele tivesse uma nota de $100, ele disse assim, eu aplicaria em propaganda. Não, e assim, né? Essa é a Catiúcia. Então, a minha nota de $100. A sua nota de $100. Muito bem. Porque precisa, claro, fazer também um certo barulho para mostrar, né? Até para que mais pessoas também conheçam, né? Porque as novas gerações e tudo mais, né? Saibam desse trabalho, né? E aliás, nesse livro aqui, volto a falar dele, é um livro aqui bem robusto, né? De sei lá quantas páginas, mas que conta 273 páginas, que conta toda a história, né? Tudo que foi feito pelo HC nesses 30 e poucos anos, né? Já 30 e muitos, não, né? Não 30 e poucos. E todas as benfeitorias, né? Os melhoramentos que né, equipamentos e tudo mais. E você agora, quais são as suas metas aí até dezembro de 2025? Veja só, qual é o nosso propósito? O propósito da diretoria, o mais importante propósito da diretoria é dar continuidade aos programas, aos projetos, todas as intenções que os nossos antecessores fizeram. Isso por quê? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa diretoria que está assumindo, que inclusive de certa forma participou até como conselheiro, que eu fui conselheiro, ele aprova e reconhece que foi feito um belíssimo trabalho na associação. Agora, por exemplo, você citou o caso, por exemplo, do novo prédio que foi construído na gestão do Pedro de Paula. Então, o nosso propósito é dar continuidade. A outra determinada intenção nossa é de fazer com que toda a nossa gestão ela seja uma gestão colaborativa. Nós queremos intensificar a já agregação que existe entre os conselheiros e a diretoria. Os conselheiros da associação, eles estão um pouco distantes. Então nós queremos fazer com que os conselheiros eles participem mais, porque a forma de fazer os conselheiros participar, eles vão melhorar, eles vão aperfeiçoar a nossa gestão. Nós vamos poder tomar decisões com mais segurança. Vai ser uma gestão colegiada. Colegiada, exatamente. Isso aí nós queremos fazer com muita insistência. E a outra, Bessa, que é muito importante a gente
colocar é que nós temos uma equipe de excelência. Nós não podemos hoje mexer numa estrutura que está funcionando muito bem. Então, o que nós queremos? Capacitar ainda mais essa estrutura de funcionários, de colaboradores que estão prestando um bom serviço. Fora isso aí, nós temos algumas ideias ainda por exemplo, que já vem sendo, vamos dizer, estudadas, porque lá no HC, lá na nossa associação, nós temos departamento, inclusive o departamento de projetos. Quer dizer, as coisas que são decididas, elas são maturadas, elas são estudadas. Então, nós queremos dar continuidade, por exemplo, numa reforma que já começou, mas que nós queremos que seja muito bem feita, por exemplo, na maternidade do Hospital Vitor Ferreira do Amaral. Quer dizer, que faz parte do complexo, né? Que faz parte do complexo. Eu tenho informações de que as instalações lá da maternidade, elas estão muito precárias e elas precisam de uma manutenção, de uma reforma para poder dar condições. Nós tivemos casos lá, por exemplo, se não me engano, de goteiras que precisam ser cuidadas, e como uma entidade, um hospital igual esse não tem recursos para poder tomar essas providências com a urgência que ela merece, então a associação toma à frente essa questão e vai lá e executa essas providências. Ouvindo você falar isso, eu fico imaginando aqui, se não fosse a Associação dos Amigos do HC nesses anos todos, né? Não vou dizer que o HC tivesse fechado, estivesse numa penúria, assim, numa situação de penúria, mas certamente não estaria como está hoje também, né? Não estaria. Se dependesse 100% só do governo, né? Se dependesse do governo, de repasses. Eu vou citar uma conversa que eu tive com um dos representantes lá do hospital no dia da nossa assembleia. Ele me disse assim, Murta, eu gostaria de conversar contigo a respeito de um assunto que diz respeito à nossa necessidade de insumos que vai acontecer com certeza nos meses de novembro e dezembro. Nos meses de novembro e dezembro, o Hospital de Clínicas vai bater na nossa porta lá, pedindo para que a associação compre medicamentos, insumos para poder atender casos que eles já estão de antemão falando isso aí. E a porta onde eles têm que bater é só a associação. Porque o governo, se depender do governo, eles não vão ter isso aí. O governo depende de verbas orçamentárias, depende de verbas do Ministério da Saúde, e que normalmente isso não acontece de uma hora para outra. Então nós temos. Tem vários hospitais e clínicas pelo Brasil todo. Exatamente. Né? Para serem socorridos, né? E acho que, mais uma vez falando aqui, acho que felizmente, né, o Paraná, o nosso hospital de clínicas aqui, acho que é o único, né, que conta com uma legião de amigos aí, né, ajudado. Não é à toa que é o terceiro maior hospital público do Brasil, considerado o terceiro melhor hospital público do Brasil, Bessa. Olha só. Muito bem, e veja bem, então projetos não faltam, né? Desafios não faltam, coisas para, né? E agora com essa nova diretoria cheia de gás, estou vendo, né? E você é a pessoa certa no lugar certo, né? Porque você... Obrigado. Não, lógico, né? Teve outros presidentes lá tão ativos, né? Que tenho certeza que também, a gente já falou aqui, fizeram muito pela associação. O próprio, né? Você citou aí o ex-ministro Euclides Scalco. Euclides Scalco, né? Uma referência para nós. Exatamente, né? Que era uma pessoa que abria todas as portas, né? Né? Foi ex-ministro do Fernando Henrique, né? Sim, foi chefe. A associação teve chefe da Casa Civil, secretário-geral da presidência, eu acho. Foi isso, Então ele tinha e fazia com muito amor, né? Ele falava, né? Que ele tinha uma né? Era uma coisa que dava muita satisfação a ele, né? E é importante, viu? Eu acho que o seu público saber que toda gestão da Associação dos Amigos do HC, no que diz respeito à diretoria e conselho, toda ela é voluntária. Quer dizer, o diretor, o presidente, o conselheiro da associação não recebe absolutamente nada. É um trabalho feito por vocação.
por vocação nossa de servir Isso o é muito próximo. importante, Nós temos que devolver para a sociedade algo que ela nos deu durante a nossa vida profissional. Verdade. E a doação, na nossa doação, é através de um serviço voluntário, esse igual nós estamos prestando, eu estou prestando, e acabei de prestar, inclusive, recentemente, no Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, o CIE. Exatamente, onde você também... do qual você faz parte, né? Junto com também homens muito dedicados, valorosos lá, Fernando Fontana, entre tantos outros, né? Antoninho Caron, o próprio Zac Sobrinho e o que foi presidente, que faleceu, né? Saudoso. Arvid Kishigaki. Isso, exatamente. Isso. Murta, Domingos Murta, novo presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Parabéns pela sua posse, né? Pelo seu esse entusiasmo aí que eu tô vendo que você tá, né? Exibindo aí nessa, apesar de, né, já tantos anos aí atuando aí na vida pública e tudo mais. Os cabelos brancos também. Mas isso faz parte. Bom, pelo menos eles não vão ficar mais brancos. Não vão ficar mais brancos, não tem como ficar. Murta, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente hoje nesse sábado. Sucesso lá, né? E conte com a gente aqui. Muito obrigado. Mas valeu. A você que nos acompanhou aqui pela Jovem Pan Curitiba, em todo o Paraná também, pelo nosso YouTube. Muito obrigado. A gente volta no próximo sábado. Um ótimo final de semana a todos vocês. Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.